Oi, pessoal, parte 2 de como eu saí de Salvador e cheguei ao Rio. Sendo que a minha. Como é que eu posso dizer? Meu objetivo não era vir para o Rio, era ir para Minas. E eu fui. Para quem viu o vídeo anterior, eu consegui chegar em Minas, estava morando com minha prima, vim passear aqui em Três Rios, na casa do sobrinho do marido dela. E esse sobrinho do marido dela é Alexandre, e a gente se conheceu e começou a namorar naquele primeiro dia que a gente se conheceu. E tudo partiu dele. E como eu tava solteira, eu falei, bora, pra ver no que dá. E a gente foi se conhecendo, conversando. Eu voltei pra Minas, depois daquele primeiro dia que a gente se conheceu, a gente ficou, eu voltei no outro dia embora. E aí a gente continuou conversando pelo WhatsApp, se conhecendo. E Alexandre, ele me parecia uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito cuidadosa, trabalhador. E, tipo assim, eu já conheci Alexandre antes de eu conhecer ele. Como assim, Mariane? Eu ouvia falar muito dele através do tio dele, da minha prima, que gosta muito dele como pessoa. Então, eu já sabia que ele era uma pessoa de bem, que ele era uma pessoa trabalhador, que ele era esforçado, né? Enfim, eu já conhecia mais ou menos um pouco de quem era ele. Só que na minha cabeça, a imagem dele era de um velho rabugento. Como assim, Maria? Porque ele, pro tio dele, ele tinha, assim, algumas manias de limpeza dentro de casa. É uma pessoa muito chata para as coisas assim da casa, entendeu? Então, eu idealizei na minha cabeça que ele era um velho chato no sentido, assim, aqueles coroa chato, né? Que não gosta dessas coisinhas, de coisinhas assim de casa, muito, sabe? Não sei a palavra utilizar nesse momento. Mas as pessoas que têm muita mania de limpeza e acabam se tornando pessoas chatas. E tal. E nesse aspecto, ele acabou que não foi o que eu imaginava em relação a isso, mas em relação a caráter, a responsabilidade, o jeito de ser, eu sabia que ele era assim. E aí a gente foi se conhecendo e tal, foi conversando. Eu vim, ele tava de folga no final de semana que eu vim, aí no outro ele trabalhou. Aí 15 dias depois a gente já tava se programando pra ele ir pra lá, que era a folga dele. E nessa semana que era a folga dele, era a semana do Dia dos Namorados. E aí eu né, querendo saber o que a gente já era, a gente já tinha uns dias conversando, e ia chegar o Dia dos Namorados, minha prima queria fazer alguma coisa com o marido dela, eu falei, você tá vindo pra cá, bora fazer alguma coisa? Tipo assim, é Dia dos Namorados, e a gente, já que você vai vir pra cá mesmo, a gente faz alguma coisa, nós quatro. E aí nessa conversa vai, vem, de Dia dos Namorados, o que a gente vai fazer, que não sei o quê. Aí eu brinquei com ele. Aí antes disso, aí eu brinquei com ele. Eu brinquei com ele e falei, e você vai trazer o que pra mim? Eu vou ganhar o que de presente? Indireta, né, gente? Indireta. Aí ele, sim, mas a gente é o quê? Aí eu falei, você que tem que me dizer o que a gente é, né? Sim, a gente é o quê? Aí retornei a pergunta pra ele. Aí a gente chegou a um consenso, né, de que ele queria uma coisa séria e tal. Então eu falei, então a gente tá namorando, né? Ele então a gente tá namorando. E aí a gente decidiu que a gente já estava namorando. E aí depois a gente foi decidir do presente. Eu falei, você vai trazer um presente mesmo? Ele, eu vou, mas você vai me dar o quê? Aí ficou nesse joguinho, né? Aí acabou, gente, que eu dei um kit de perfume a ele da Eudora. E ele me deu um tênis. Detalhe. Foi-se, o tempo passou e tal. Aí eu saí do trabalho que eu tava trabalhando por diária com a minha prima. E fiquei desempregada. E arranjei um trabalho no mesmo dia, mas não dava, só dava metade do transporte, não dava alimentação. Eu ainda ia fazer um teste antes de assinar a carteira. E a cidade não tinha muito... Não, era cidade grande, gente. E eles queriam uma meta de vendas muito altas. Aí eu falei, aí eu pensei, analisei, tava muito desesperada por dinheiro, pensei, analisei. Aí eu conversei com minha prima, conversei com o esposo dela, falei, é melhor não, porque eu ainda vou ter que tirar do dinheiro que eu não tenho pra poder botar no transporte, fora que a alimentação vou ter que trazer de casa, tudo isso. E não é uma coisa tão certa, vou ter que começar, mas não vou ter garantia de nada. Aí, tá, não aceitei esse do mesmo dia, comecei a botar no mesmo dia, fui pra uma outra cidade perto, que era muito perto uma da outra. E aí eu fui, na verdade a cidade que eu fui foi a minha, só que eu morava um pouquinho afastado do centro dessa cidade, e eu fui pro centro. Eu postei, comecei a botar currículos e tal, e aí voltei também em um restaurante perto de lá de casa, em um posto de gasolina, e esses dois, aí me chamou, esse que eu comecei a trabalhar, que eu fui como operadora de caixa lá em Minas, só que lá a escala era um dia sim, um dia não, e comecei a trabalhar. E o outro me chamou, o que eu realmente estava querendo, me chamou, que era o de restaurante, que era próximo de casa, me chamou depois, só que eu já tinha assinado a carteira tudo direitinho, eu preferi não largar o certo pelo duvidoso. Acabou que nessa brincadeira ele se programou pra ir trabalhar, ou pra ir me ver de novo, na outra quinzena. E aí, conversa vai, eu e minha prima decidiu fazer
Sim, eu fiz o aniversário dele surpresa também. Na primeira vez que ele veio me ver, aí o tio dele convidou, pagou o transporte da mãe dele, que mora em Salvador, pra vir pro aniversário dele. E aí aconteceu, né? Enfim. E aí ela veio, a gente fez aquela surpresa toda e tal. Ele foi. Aí ele voltou pro Rio, a mãe dele veio junto com ele. E a gente ficou lá e ele se programou pra ir pra lá de novo. E aí, nessas conversas, vai vendo, nessa segunda ida que ele ia me ver, ele falou assim, eu já vou aí pra te trazer pra cá. Eu falei, você tá ficando maluco. Eu tô trabalhando, entendeu? Tô começando o trabalho agora. Eu, no mínimo, tinha que esperar fazer meus 3 meses pra sair de lá e pegar alguma coisa. Não, alguma coisa, né? Receber, né? O dinheiro. Ele, não, mas eu vou aí pra te trazer pra cá. Eu falei, você tá ficando maluco, eu não vou pra aí. Quase pra aqui, pro Rio. E ele insistindo muito. Eu já sabia que ele tava indo pro Rio, pra Minas, pra me visitar. Com o intuito de me trazer pra cá. Só que eu já tava decidida que eu não viria. Tá bom. Aí ele foi, a mãe dele foi com ele também pra Minas, junto com ele. E ela ficou um tempinho lá e cá. E tá bom. Só que aí ele foi, sentou, conversou comigo, me explicou alguns pontos que eu realmente... Foi pontos-chave, né? Pra eu decidir sobre se eu vinha ou ficava lá em Minas. Falei, é complicado, né? Porque eu tô na casa dos outros. Eu sei que é minha prima, é minha parenta. Eu sei que não estão me distratando, nada disso, tá, gente? Mas é muito ruim a gente estar na casa dos outros, porque a gente gosta do nosso espaço. Cada pessoa, cada indivíduo tem uma maneira de ser e de viver. Estou aqui para ajudar, porque eu tenho minhas manias e todo mundo tem as suas. Dentro das suas casas, a gente é o que a gente é. A gente não precisa se moldar ninguém, nem fingir ser uma coisa que a gente não é, enfim. E eu precisava, só que eu trabalhava de carteira assinada e eu trabalhava no salário mínimo, gente. O custo de vida é muito alto. Um aluguel é muito alto. Mesmo para você sozinha pagar aluguel, água, luz, alimentação, não ia sobrar quase nada para alimentação, porque a maioria dos trabalhos lá em Minas não pagam. Fala esse trabalho de comércio pequeno, não paga alimentação, não dá vale alimentação, não dá dinheiro para ajuda de custo na alimentação. Então, aí você tem que tirar do seu salário mínimo para pagar luz, água, internet, que ninguém hoje mais vive sem, aluguel, alimentação, aí tem que comprar móveis de casa, você sozinho você não consegue. Eu botei na balança, poxa, aqui eu não consigo viver, ter uma vida sozinha, me manter sozinha, né, que eu não consigo. A área que eu queria trabalhar, no momento que eu estava lá, não tinha aparecido nada para mim, que seria uma área que eu ganharia melhorzinho, e que, assim, se eu conseguisse algum trabalho na minha área de técnica de segurança do trabalho, eu me formei, mas não consegui nunca na minha vida atuar. Se eu conseguisse um trabalho nessa área, assim, talvez eu conseguiria me manter aí alugando uma kitnet, no mínimo de pagar mínimo da água, mínimo da luz, acho que eu conseguiria me manter, ainda assim, um pouco apertada, mas não era o caso. Desculpe, gente, a escola tá ensaiando para o dia 7 de setembro. E ainda assim eu não conseguiria me manter. E aí eu falei, poxa, aqui tá difícil pra mim. Falei, já tava começando a gostar dele. Eu falei assim, já saí de Salvador, já não tô mais na casa dos meus pais, né? Que querendo ou não, a gente vê a casa dos nossos pais como um porto seguro. Já tô em uma cidade que eu não conheço ninguém, independente de ter minha prima lá, mas era só eu e ela. Eu falei, vou me arriscar, pelo menos ele não é uma pessoa, não é ladrão, não é traficante, não é uma pessoa de ruim. Eu falei, vou tentar. E aí, botando os pontos positivos e negativos, eu falei assim, não tenho nada a perder. Se não der certo, eu pego meu cartão de crédito. Eu sei que ainda tinha pouco crédito, né, na época, mas eu tinha o suficiente para comprar uma passagem de ônibus e chegar em Salvador. Mesmo sem um tostão para comprar comida, nada no meio do caminho, eu conseguiria, eu daria meu jeito de chegar em Salvador. Falei, vou tentar, vou na cara e na coragem, vou me jogar, se não der certo, eu me dou um jeito e volto pra casa. Pelo menos eu sei que eu vou ter a casa dos meus pais pra voltar. Falei, vou. Falei, tá bom. Ele insistiu, tá. Dei a notícia à minha prima, ela parecia que a Alexandra tava me roubando dela, entendeu? Ficou arrasada comigo, ficou um tempinho chateada comigo, não queria falar comigo direito. Minha mãe também ficou chateada, porque a aparência de Alexandra... Eu vou botar uma foto pra vocês verem. Alexandro, às vezes parece que eu tô tentando moldar ele, gente. Não é que eu quero mandar na vida dele, não. Mas tô querendo mudar um pouquinho o estilo de roupa dele. Porque o estilo de roupa dele... Desculpa a palavra que eu vou falar assim, porque no mundo de hoje é tudo mimimi, e que não pode isso, que não pode aquilo. E se fosse comigo? Tudo bem, a gente tem um relacionamento, assim, bem legal. Pra mim, eu acho super saudável, tá? Porque eu sempre fui assim na minha casa com os meus pais. Eu visto uma roupa que eu olho no espelho e eu meio que eu tô em dúvida se eu gosto ou não gosto. Eu peço a opinião do outro pra saber se vai bater, se vai bater comigo. Tipo assim, será que realmente tá bom? Se não tá, só pra gente ter uma segunda opção, uma segunda opinião. E aqui em casa é assim, eu pergunto a ele se tá bom, se não tá bom. Se ele falar assim, pô, Mari,
eu não gostei muito não achei muito legal não. E eu olhando no espelho, eu realmente não me achava muito legal, eu vou tirar e vou botar outra roupa. Que eu olhe no espelho e me sinta, não, essa daqui eu gostei. E a mesma coisa eu faço com ele. Tipo assim, eu olho uma roupa dele que eu não gostei da combinação, não gostei. Falo, amor, não dá, não tá legal, entendeu? E aí a mesma coisa é quando eu conheci o Alexandro, ele tá parecendo um adolescente. Ele gosta muito de bermuda, mas o tipo de bermuda que ele gosta, ele é muito magrinho. Aquelas bermudas tactel. Eu lembro dos pivetinhos da minha rua, com aquela roupa tactel, com aquela bermuda tactel. Eu sempre gostei de homem social, roupa social pra homem. Sempre gostei. Maria, você quer mudar o estilo dele? Sim, não precisa mudar totalmente, drasticamente, sabe? Mas a gente pode chegar em um meio termo. Com aquelas camisetas, ou então com aquelas bermudas jeans toda rasgada. Tipo assim, não é feia. Mas não pra toda hora, todo tempo. Tem aquelas bermudinhas mais social, aquelas calças social. Ele fica lindo com aquelas calças moletom. Ele é magrinho, mas ele fica lindo. Então, tipo assim, é usar aquilo que faça com que a pessoa não aparente a idade que tenha, mas pelo menos aparente ter um grau de maturidade. Eu acho isso. Enfim, não tô aqui pra julgar o meu companheiro. Só voltando pra situação. Amanhã vi uma dessas fotos de Alexandre e achou que eu tava me envolvendo com qualquer pessoa, com qualquer uma, assim. E como ele tem muitas tatuagens, gente, as pessoas julgam muito a aparência do outro. Meus pais são evangélicos. Não conhecem, nunca viu o Alexandre na vida. Às vezes de chamada de vídeo, assim, muito rápido. Mas, tipo, ela vê um homem comigo, com estilo de roupa, com cabelo louro, que na época ele tava com as luzes loiras, que eu falei, não faça mais isso. Não faça mais isso, que não ficou legal, não combinou com você, você já tem uma certa idade. Ele não é velho, tá, gente? Eu tenho 36, eu tenho 30 anos, ele só é 7 anos mais velho que eu. Mas a gente vai começando a ter uma maturidade quando chega nessa idade. Não faça mais isso, enfim. Aí minha mãe viu um cabelo louro, com aquele estilo de roupa, cheio de tatuagem. Mãe achou que eu tava me jogando nos pés de pessoas erradas, e eu nunca fui dessas, tá? Sempre namorei e conheci pessoas trabalhadoras e pessoas corretas, e nunca me envolvi com gente errada. Mas enfim, ela achou que eu estaria fazendo, cometendo o maior erro da minha vida. Ficou um tempinho também chateada comigo, de cara feia pra mim, sem me ligar, sem procurar saber se eu tava bem, se eu tava mal. E depois de um tempo a gente voltou novamente a conversar, a fazer ligação. E hoje a gente se fala praticamente toda semana, não vou falar todo dia. Porque tem semanas que eu não tô afim de falar com ninguém. Gente, eu não sou aquela pessoa amante de estar toda hora ligando pras pessoas. Eu não sou. Eu sou uma pessoa muito assim, desapegada, sabe? Desapegada mesmo. E aí eu acabo perdendo muitas amizades por conta disso. Porque eu não sou essa pessoa de ficar o tempo todo falando e procurando saber. Às vezes eu acho que eu tô sendo intrometida, que eu quero saber se a pessoa tá bem, se tá mal. E às vezes eu acabo não perguntando por isso, pra não me intrometer na vida dos outros. Não sei como é que os outros vão pensar de mim em relação às perguntas. Enfim, eu sou assim, desapegada. Perguntar a você, tem algum parente que fala comigo? Muito raro. A única que eu falo mesmo é com minha mãe. Hoje, eu vou falar uma coisa aqui que eu não ia falar, mas eu sou uma pessoa que eu era apaixonada pelas minhas primas, meus primos, e só que à medida que a gente foi crescendo, nem sei se eu posso falar isso, cada um foi tomando os rumos. Hoje a gente é totalmente fria umas com as outras em relação a perguntar como tá, saber como tá. Eu nunca imaginei que eu chegaria nesse nível, mas porque a gente foi criado como irmãs mesmo. E até pouco tempo atrás a gente ainda era assim, mas de um ano pra cá, 2 anos pra cá, a gente realmente, um pouco mais, a gente foi começando a se separar e cada um tomando o seu rumo e buscando na sua correria, buscando a sua melhor, enfim. Voltando pra Alexandre. E algumas pessoas ficaram chateadas por conta da minha decisão. Eu tive alguns problemas, sim, porque esse período de se adequar uma outra é difícil, tá? Eu vim pra cá, fiquei 6 meses sem trabalhar. E voltando pro perfume do Dia dos Namorados, eu falei antes de vir pra cá, eu tô cheia de dívida que eu fiz aqui. Comprei celular, comprei kit da Eudora pra ele e pra mim, porque eu já tava sem perfume, essas coisas femininas. Tinha outras coisas, tava devendo também a Silvana. Tinha outras coisas também. Eu falei, vem cá, você vai assumir minhas dívidas, minhas contas? Porque eu vou sair do trabalho. Só trabalhei 2 dias, gente. No terceiro dia que eu ia trabalhar, ou seja, ia completar uma semana, né? Que um dia sim, um dia não. No terceiro dia que eu ia trabalhar, eu pedi as contas. Aí eu falei, você vai pagar minhas contas? Tô cheia de conta pra pagar aqui. Eu só paguei uma parcela do meu celular, ele pagou o resto. Ele que pagou o presente da Eudora também, só paguei uma parcela, o restante que ele... Acabou que ele pagou o presente dele. Eu acho engraçadíssimo isso quando eu paro pra pensar. Enfim. Aí ele pagou minhas contas, eu vim pra cá, a gente ficou um pouquinho apertado, porque só ele que tava trabalhando, ele tava pagando a dívida que eu fiz lá. Mas ele, foi uma escolha dele. Ele sabia que eu falei, ele, você quer esperar um pouquinho, fazer 3 meses pelo menos, que aí eu vou pagando as minhas dívidas e a gente se organiza pra eu ir pra lá. Ele, não.
eu vou te levar comigo. Eu falei, bora. Tá, você vai pagar minhas contas? Então tá, vamos. Vamos, e fui. Pra mim foi um pouquinho complicado, porque sempre trabalhei, tá? Eu não sei depender dos outros. É um problema terrível, gravíssimo. Não sei depender dos outros. E aí, eu ficando em casa todo dia, ele saindo pra trabalhar. E aí, ele começou a trabalhar em meu segundo trabalho também, que ele ia ser ajudante de pedreiro também, pra poder fazer mais dinheiro pra dentro de casa. E eu dentro de casa. E eu não consegui ficar dentro, porque como eu sempre trabalhei, quando eu fico muito dentro de casa, eu ficando depressiva, ansiosa, tendo crise de ansiedade. E isso vai me deixando muito mal. E aí, fiquei terrível. 6 meses em casa sem dinheiro, meu Deus. Aí, engraçado, testemunho, tá, gente? Eu fui arranjando, assim, os biquinhos aqui, um bico ali, aí daqui a pouco aparecia outro. Aí eu sei que sempre que eu começava a fazer alguma coisa, nem que fosse pra receber diária, trabalhar um dia, eu ia, aí tirava meu dízimo. Aí, depois de um tempo, aparecia outro, aí tirava meu dízimo. Aí, depois de um tempo, aparecia outro. Tipo assim, não era todo dia, não era toda semana, era quando dava, mas tipo assim, aparecia assim quando eu queria dinheiro, quando eu queria, porque às vezes a gente só quer ter um dinheirinho na mão pra poder ir no mercado comprar um docinho, uma balinha, um queijinho com presunto pra fazer um misto, sem precisar pedir pro outro. E aí, até que eu comecei a trabalhar de carteira assinada, eu fiquei, depois pedi pra sair, porque não era o que eu queria. Aí logo em seguida apareceu outro, Duque! Apareceu outro, fiquei 3 meses, também não era o que eu queria. Ah, ô Duque! Meu Deus do céu, esse cachorro, só Jesus na minha causa. E aí, comecei a trabalhar. E o bom de você ter uma base é que, tipo assim, eu não me sinto numa obrigação de trabalhar. Eu quero trabalhar pra poder ajudar dentro de casa, a gente crescer um pouco mais rápido. E também aquela situação de que eu não consigo ficar muito tempo em casa. É algo meu, sabe? Eu gosto de sair pra rua, de interagir com outras pessoas, de ter esse momento. E já que eu gosto disso, não de sair pra rua, passear sem rumo, não. Eu gosto de ter minha obrigação diária, semanal, onde eu vou sair, onde eu vou interagir com outras pessoas, eu vou ganhar por isso, enfim. É algo meu. Então a gente une o útil ao agradável. Mas assim, eu não me sinto na obrigação de ter que trabalhar. Entendeu? Hoje eu posso dizer que eu me sinto livre e à vontade de falar assim, eu não quero trabalhar. Não quero trabalhar, quero ficar um tempo em casa. E eu sei que ele vai me apoiar em relação a isso. Mas eu sei que quando eu estou trabalhando, eu ajudo muito ele. E a gente se ajuda financeiramente. Porque o que é dele é meu, o que é meu é dele. O que é dele é mais meu do que o meu é mais dele. Mas enfim, ninguém precisa saber. Dessas coisas a gente tá aqui pra se ajudar. Tipo assim, eu quero sair, amor, sem dinheiro. Eu não tenho problema de pagar a gente. Porque muitas vezes a gente sai, eu não tenho ele que paga tudo, praticamente todas as vezes. Então, assim, uma vez ou outra eu sair, eu pagar um hambúrguer que a gente tá comendo, pagar uma pizza que a gente tá comendo, não vai me matar, não vai me fazer menos mulher, né? Por isso, menos amada por isso. E a gente vive assim, tá? Hoje, eu tô me qualificando para procurar uma área melhor, onde eu não preciso trabalhar, porque aqui, graças a Deus, onde eu moro, é uma região onde tem muitas indústrias, muitas empresas grandes, onde algumas delas dão escalas confortáveis de trabalho, onde eu não vou precisar trabalhar 6 por 1 e vou poder ganhar um pouco mais do que um salário mínimo. E algumas delas também nos dão benefícios. Então, hoje eu estou procurando me qualificar para entrar em uma área de trabalho onde eu vou ter uma qualidade de vida, onde eu vou poder trabalhar menos dias e folgar alguns outros dias da semana, onde eu vou poder sair, passear, ou então ajeitar minha casa, ou fazer qualquer coisa que durante a semana eu não poderia fazer se eu tivesse uma escala de 6 por 1. É isso que eu, no momento, pretendo na minha vida. E à medida que for, né, conseguindo alcançar algumas metas, a gente vai criando outras e outras pra gente poder chegar onde a gente realmente quer. Alexandre, ele era muito ciumento. Não sei, ele teve muitos traumas em relação ao relacionamento dele anterior. Que a gente teve muitas brigas relacionadas a ciúme excessivo. Porém, a gente foi se ajustando e conversando, se ajustando. No início foi péssimo. Se eu falar você aqui, foi bom, não foi. Mas hoje, eu posso dizer que a gente tem um relacionamento de confiança de verdade. Porque, tipo, a gente tem senha do celular um do outro. Mas eu não fico o tempo todo pegando o celular dele, nem ele fica o tempo todo pegando o meu. E eu, antigamente, era direto. Muitas vezes até ele... Todas as vezes que ele pegava o celular que ele não via nada, ele ia diminuindo a frequência dele de visitar meu celular, até o dia que ele quase não pega. E quando ele passa só um fio de pensamento na cabeça dele, que ele pega que ele não vê nada, ele desiste. E tipo assim, isso vai nos dando confiança no outro e no próximo. Hoje eu confio nele, e eu tenho certeza que ele confia em mim como pessoa e como mulher e futura esposa dele, como eu confio nele também. Não sei do amanhã. Tudo nessa vida pode mudar drasticamente da noite pro dia? Sim. Mas também pode ser gradativamente. Mas a gente conversa bastante, a gente tenta entrar em uma
como é que eu posso falar? A gente vai tentando se moldar, se ajustando, conversando, se reajustando pra gente tentar o máximo viver uma vida plena juntas e que a gente consiga alcançar as nossas metas, os nossos propósitos, os nossos objetivos. E o nosso objetivo hoje junto é casar e viver a vida, o resto da vida juntos, gente. Eu sei que o para sempre é muita coisa, mas a gente vai tentar. E eu espero, se Deus permitir, se a gente conseguir, né, que a gente consiga aí viver a vida juntos e consiga resolver os nossos problemas que todos os casais têm e que a gente consiga ter uma vida feliz na medida do possível, que ninguém é 100% feliz, mas na medida do possível que a gente possa se realizar como pessoa, como marido, mulher, como amigo, como marido, filho, um bom pai, enfim, como pessoa que a gente tem que ser. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de contar nossa história. Eu falo isso para as pessoas aqui em Três Rios, eles não acreditam que ele e eu somos de Salvador. Só que ele tem ele já tem 8 anos aqui, eu só tenho 1 ano. Porque as pessoas acham que eu vim de Salvador junto com ele. E não, a gente se encontrou aqui. E é muito interessante porque ele morava no Lobato e eu em Piripiri. Morei já a minha vida toda em Piripiri. Então, do Lobato para Piripiri é muito próximo. Então, assim, ele andava também muito por lá. E eu sei que em algum momento a gente se cruzou lá. Mas eram momentos diferentes da nossa vida. Ele estava com outra pessoa, eu estava com outra pessoa. E lá a gente não daria certo, a gente veio se encontrar aqui. Engraçado que em Minas eu falei assim, não vou generalizar, tá, gente? Mas o lugar que eu morava em Minas os homens eram muito preconceituosos, aqueles homens bravos de antigamente. E homens que gostam muito de casa de mulheres da vida. Lá tem muitas. E aí, depois de conhecer um pouquinho dos homens de lá, eu falei assim, eu vou pra Bahia procurar um homem pra mim e trazer pra cá. Porque eu não quero esses homens daqui, eu quero mineiro daqui, não. E é engraçado que eu saí de Salvador e eu disse que, será que eu vou achar um mineiro lá pra mim? Eu brinquei assim com as meninas da igreja. Enfim, só que quando eu cheguei em Minas, eu vi que não ia dar certo. Não ia dar certo. Muito homem que gosta de bater mulher. Muito homem preconceituoso. Muito homem retado, assim, aqueles homens bravos mesmo de antigamente, assim, sabe? Falei, não. Vou pra Bahia procurar um homem pra mim, baiano, trago ele pra cá. E nesse meio tempo eu conheci Alexandre e foi de certo. Aí eu pro baiano, né, gente? Porque aqui, ó, o sangue, o Dendê tá no sangue, meu filho, não tem pra onde correr. Infelizmente, eu gostaria muito que as oportunidades que tem em todos os estados do Brasil em relação ao trabalho, ou pelo menos alguns estados do Brasil, tivessem na minha terra. Porque se tivessem oportunidades na minha terra, eu não precisaria sair de lá, sair do meio da minha família, do meio dos meus parentes, dos meus amigos pra estar aqui. Foi bom porque eu conheci Alexandre, mas se lá também tivesse oportunidade, ele também não precisaria ter saído de lá pra vir pra cá trabalhar. Então, assim, a nossa terra falta muitas oportunidades, muitas oportunidades. Eu amo morar aqui, morar um pouquinho afastado da minha família, porque todo mundo sabe que família é uma bênção. Mas eu também sinto falta de momentos festivos, como aniversários, como Ano Novo, Natal, São João, São Pedro, porque eram momentos que minha família, meus parentes se reuniam. Então, hoje eu perco muitos momentos juntos da minha família e dos meus parentes por conta da distância. Não é tão fácil a gente ir pra lá e vir pra cá toda hora, é muito dinheiro e muito tempo de programação pra gente poder ir e poder voltar. Eu ainda não fui pra lá depois que eu vim pra cá. A Alexandre já tem 3 ou 4 anos que não vai pra lá. Então, assim, é muito difícil. A gente perde a velhice dos nossos pais, o crescimento dos nossos sobrinhos, a gente perde interações com os nossos primos e amigos e nossos tios, e a gente perde muita coisa, tá? Mas, enfim, obrigada por me acompanhar até aqui. Eu espero que vocês gostem da minha história. Que vocês possam curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. E até a próxima com mais vídeos. Tchau!